Olá, meus amados irmãos, amigos, estamos aqui para trazer novamente um trecho da Palavra de Deus e sempre aquele propósito de oferecer a você um alento novo, uma palavra que venha te preencher, tá bom? Hoje eu coloco como temática algo que eu julgo muito importante, principalmente nos dias de hoje. E eu separei para nós conversarmos um pouco o não inverter os valores. E aí eu tenho como base dessa temática Romanos capítulo 7, no versículo 16 a 25. Eu queria falar que quando nós, em algum momento da nossa vida, nós começamos a inverter os valores genuínos, originais, por qualquer razão, às vezes somos até levados a isso por outrem. Quando em alguma igreja até, começa a ser pregada uma doutrina equivocada, errada, isso pode comprometer os valores nossos, né? Mas o grande perigo de se inverter os valores é que quando você não tem clareza do que é realmente importante na sua vida, me parece que é o momento em que perdemos o controle da nossa própria vida. Eu cansei de ver e vejo, infelizmente, nos dias de hoje, pessoas que acabam se desviando, ficando quase que sem rumo, e começamos a observar na vida deles a inversão realmente de valores. Então é muito claro associarmos quando você passa a não praticar os valores originais, você começa a perder o controle e aí a tua vida começa a entrar em pouquinho em parafuso. Você começa a praticar coisas que acha que está certo e na verdade é errado para todo mundo, só que para você é certo. E isso tem malefícios muito grandes. Não falo só da vida religiosa, eu falo diante da sociedade, de uma família. Então é importante nós pensarmos seriamente sobre isso, né? E o primeiro aspecto que eu queria dizer é que precisamos sempre fazer uma avaliação como está a nossa conduta diante de Deus. Porque no versículo número 15 do texto que falamos até 18, ele diz assim: eu não entendo o que faço, pois não faço o que gostaria de fazer. Aqui está expressando no livro de Romanos exatamente o que eu estou tentando dizer. Quando você começa a desvirtuar de valores cristãos, originais, genuínos, verdadeiros, você começa a ter uma prática de vida que é distante daquilo que até mesmo você gostaria. Eu conheço pessoas que eram determinadas, que tinham um testemunho de vida extremamente bom, exemplar, enquanto se alimentavam da sã doutrina. Aí sabe aquele momento em que você, por alguma razão, fala: eu vou sair dessa igreja, eu vou para uma outra. Porque hoje em dia não faltam apelos que te levem a mudar de lugar. As igrejas hoje estão muito sábias em explorar o proselitismo. Então, buscando atrair cristãos de uma variedade de igrejas para encher a sua própria igreja. Parece que não existe um pouco mais de ética. Mas eu estou dizendo que quando pessoas que têm uma doutrina durante muitos anos e de repente, por qualquer razão, muda para uma outra igreja que difere da doutrina genuína, doutrina dos apóstolos, do próprio Senhor Jesus Cristo, e começam a adentrar numa doutrina em que eles acham que é isso, o achômetro, né? Hoje tem muita igreja de achômetro. Sabe, eu estive analisando a palavra, eu estou achando
que é isso, que é aquilo. Isso é muito ruim, porque corrompe os verdadeiros valores. É por isso que existe hoje uma infinidade de igrejas e cada uma fala uma coisa, cada uma tem uma doutrina. Hoje eu fico muito preocupado com pessoas que saem de um ministério e vai fundar outro. Eu tive oportunidades de fazer isso e nunca me interessei, porque normalmente quando você sai de um ministério, você sai por discordar de algo. E o discordar de algo não quer dizer necessariamente que você está certo na sua avaliação. E quando você vai abrir o ministério para você, às vezes você traz aquela dúvida e implanta a sua visão sobre aquilo. Vocês vejam quantas igrejas abriram e quantas igrejas foram fruto de divisões, de ponto de vista diferente. Ora, eu conheço um evangelho que é muito claro, objetivo, e ele não é para ser questionado. A palavra de Deus não é para ser analisada, para se encontrar falhas que você queira, com a visão de um novo ministério, mudar aquilo. Alguém uma vez me ensinou que, ao ler a palavra de Deus, a compreendê-la, temos que ter, acima de tudo, não de uma forma racional, porque a Bíblia, quando nós olhamos, ela pode parecer loucura para muitos. Eu conheço pastores que dizem isso, a Bíblia é uma coisa louca. E eu acredito também nisso, porque nós não devemos lê-la como regra de fé, entendendo de forma literal. A Bíblia tem que ser lida mediante a fé que temos, sem questionamentos. Porque quando Deus fala, eu faço do fraco, no momento da fraqueza, ele ser forte, isso é uma loucura, porque quando estamos mais enfraquecidos, não temos vigor, não temos força para nada, mas nesse paradoxo é que nós vemos o agir de Deus. É um pequeno exemplo para te mostrar o quanto a palavra de Deus pode parecer desviada dos propósitos quando nós olhamos de forma literal. Por isso, nós temos que ter sempre uma conduta diante de Deus, entendendo que muitas vezes a inversão de valores vai nos fazer coisas, pensar coisas, agir de maneira diferente daquela que nós gostaríamos. Mas hoje estamos invertidos quanto aos nossos valores, então deixamos fluir esse novo momento na nossa vida. Por isso, temos que estar sempre avaliando a nossa conduta de vida diante de Deus, porque Ele é o nosso norte, Ele é a nossa bússola, Ele é o caminho a ser percorrido, tá bom? Nós também devemos entender e conservar os autênticos valores espirituais. Sabe por que eu estou falando isso? Porque até mesmo diante das igrejas, nós vemos que tem igrejas que querem mexer até aquilo que é exclusivo de Deus. Quando falamos valores espirituais, nós estamos falando daquilo que Deus nos deixa de legado, os seus ensinamentos, o seu evangelho, com tudo que Ele acrescenta na vida do ser humano. Mas você sabe que até nisso, o modernismo que entrou em muitas igrejas tem desvirtuado isso, tem roubado a autenticidade de valores que são de Deus. Eu citei aqui em outro programa, que eu gostaria de repetir. Outro dia eu vi uma aberração, que um pastor de uma determinada igreja disse que entrou uma pessoa endemoniada e ele foi orar por ele e usou o nome de Deus, usou o nome de Jesus e disse que o demônio não saía dele. Aí disse que ele ficou muito contrariado, ele falou, não, agora vai ter que ver comigo, eu vou lá. Quer dizer que o nome de Jesus não teve poder, mas ele tem poder, ele diz que expulsou o demônio. Eu não sei de que forma, porque o poder é absoluto de Deus, o poder não está nos homens. Então, veja que isso, na verdade, é provocar uma mudança e uma inversão de valores. A criatura passa a ser o Criador e o Criador a criatura, ou seja,
O valor pertence ao homem, não a Deus. E nós temos visto que isso é uma constante nessa inversão de valores espirituais, porque muitos ministérios hoje em dia parece que tem mais importância o seu fundador do que aquele pelo qual deveria ser a origem da igreja, o Senhor Jesus. A idolatria toma conta de ministérios onde aquilo que o seu fundador faz e fala é um valor absoluto. E quanta apostasia nós temos visto na palavra dessas lideranças. Então, preservar, conservar os valores autênticos dos apóstolos é importante. Nós conhecemos a verdadeira igreja que deu a origem à nossa fé. Hoje o modismo tem trazido às igrejas uma série de movimentos que não remetem à igreja original, genuína. Hoje o que é importante são valores trocados, não é a qualidade do irmão quanto à sua fé, à sua conversão. A importância maior está na quantidade de pessoas que possam adentrar as igrejas, e para isso um sem números de movimentos têm feitos, e muitos deles eles não agregam nada à nossa vida, são movimentos que vêm, que passam com finalidades diferentes. Então, fique atento àquilo que é original, que é genuíno, que é verdadeiro. Pois bem, e por fim, nós temos que ter um novo estilo de vida não ligado à modernidade da igreja, mas às novidades provocadas pelo agir de Deus em nós. Porque ainda também é uma verdade absoluta que existem pessoas dentro da igreja que ainda carregam o velho homem e a velha mulher. Ainda tem no seu estilo de vida coisas de antes da conversão e que não abrem mão, não se sentem motivados a mudar, a apagar aquela vida de pecado. E para isso eu quero citar aqui o versículo 24 do texto básico, que diz assim: mas graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, agora, pois, já não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Sabe o que isso quer dizer? Nós não somos mais acusados dos nossos erros, primeiro, porque Cristo nos libertou, e segundo, porque não temos mais um estilo de vida ligado ao erro, às coisas do mundo, porque isso deve ser um caráter de um crente genuíno, as novidades que ele deve apresentar ao mundo quando ele se converte. Então, se ele era dado, por exemplo, a ter uma linguagem torpe, o cristão atual, ele não pode ter isso no seu dia a dia, ele tem que mudar isso. Se ele era apegado a coisas do mundo que o atraíam, principalmente coisas indecentes, coisas que são próprias de pessoas que não têm Deus, nos dias de hoje ele tem que ter uma novidade de vida, a qual ele não tenha mais prazer nisso. Porque o caráter do homem, quando ele faz uma entrega a Jesus, ele se modifica. Os seus valores são constantemente alterados, retirando dele as paixões que o mundo provocava nele. Então, meu amado irmão, eu quero te dizer que você conservar os valores cristãos, genuínos, ele é importantíssimo para a tua conduta de vida. Você foi escolhido para ser o sal da terra e a luz do mundo. O sal da terra e a luz do mundo tem que apresentar, as pessoas têm que olhar para você como alguém diferente, que mudou o comportamento, mudou a sua moral, mas conservando valores cristãos autênticos, da igreja genuína, da igreja dos apóstolos, valores que te levam uma mudança significativa para melhor. Então eu termino dizendo assim para você: não se deixe corromper por novidades que o mundo possa te apresentar, nem mesmo que venha decorrente de igrejas com novidades.
Quando você é um cristão maduro, quando você é um cristão que lê a palavra de Deus, você não se corrompe com facilidade. Mas a Bíblia também nos fala que no final dos tempos, muitas coisas haveriam de acontecer procurando desviar conceitos e valores do cristão verdadeiro, genuíno. O inimigo tem trabalhado dia e noite para tirar de você o foco da verdade, te introduzindo valores que vêm assim de forma periférica e que vão entrando quando você menos percebe, o foco foi mudado. Não se permita isso agora que Jesus está voltando. Continue, não se deixe inverter valores. Você foi salvo pelo Evangelho de Cristo Jesus, anunciado desde os primórdios pelos apóstolos. Mantenha-se fiel a isso e você terá a certeza de salvação. Deus te abençoe, meu amado irmão. Fica na fé, perseverando, que você logo encontrará o Senhor nas nuvens para um momento diferente, para toda a eternidade. Que Deus te abençoe. Fique na paz do Senhor Jesus.